Olá, bem-vindos a mais uma aula do tutorial mecânica. Neste exercício, o objetivo é calcular a reação hiperestática no ponto B para essa viga de material constante comprimento L que está mostrado aqui na figura. Então eu tenho um momento M0 aplicado na extremidade B, ela está apoiada com um rolete no ponto A e um engaste no ponto, um rolete no ponto B e um engaste no ponto A, tá? Então, se a gente analisar as reações de apoio que esses vínculos produzem, então eu tenho um rolete aqui, um carrinho, e esse carrinho vai me proporcionar uma reação vertical aqui, que eu vou chamar de RB. Esse engaste aqui, ele me permite uma movimentação, um travamento na direção vertical também, um RA. Eu não tenho nenhum carregamento horizontal aqui na minha estrutura. Se eu tivesse, eu teria uma reação horizontal. Como eu não tenho, fica apenas essa reação vertical, e o apoio do tipo engaste, ele também gera uma reação do tipo momento, tá? Então essas são as reações de apoio. Então se eu contar essas reações de apoio, então eu tenho 3 reações de apoio, e aí eu tenho 2 equações de equilíbrio para usar, que é somatório de momentos e somatório de forças verticais ou no eixo Y aqui, se preferir. Então eu tenho mais incógnitas do que equações. Portanto, meu grau hiperestático é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Então eu tenho uma incógnita ou uma reação redundante, uma incógnita hiperestática ou uma reação redundante. Então eu posso trabalhar com qualquer uma dessas 3 reações usando métodos de energia para determinar, usando o teorema de Castigliano. O que acontece? Meu objetivo é transformar uma dessas incógnitas ou reações redundantes numa maneira de eu usar o teorema de Castigliano. O teorema de Castigliano, relembrando lá, ele me diz que um deslocamento em qualquer ponto devido a uma carga x é igual a 1 sobre I integral no comprimento da viga. Então estou falando de uma viga submetida a momentos fletores, o momento fletor e a derivada parcial do momento fletor em relação à carga x que eu estou considerando no domínio de integração dx. Esse é o teorema de Castigliano. O que acontece? Se eu olhar, por exemplo, aqui as reações verticais ou os momentos aqui devido aos apoios, eu sei que nos apoios, então deixa eu apagar aqui que ficou errado, aqui nos apoios, em geral eu tenho que o deslocamento é igual a zero, ou a rotação devido ao momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar uma dessas reações em incógnita e impor que o deslocamento naquele ponto é igual a zero. Eu vou escolher usar a RB como reação incógnita, tá? Porque assim eu fico com a viga engastada e somente uma reação. Então o que acontece? Eu vou eliminar esse apoio no ponto B e transformar essa RB numa incógnita como sendo uma força atuante na estrutura. Então veja o seguinte, então eu vou desenhar minha viga novamente aqui. Então eu vou desenhar o meu engaste, que está aqui, e eu tenho, a minha viga aqui,
E nessa viga eu tenho uma força RB, que é uma incógnita X, que eu preciso descobrir qual que é o valor, e eu tenho um momento M0 aplicado na estrutura, e aqui é meu engaste. Então esse aqui é o meu engaste aqui, e esse aqui é o ponto A. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou tratar essa RB como se fosse essa incógnita e vou traçar o diagrama. Então eu tenho aqui uma seção qualquer, e a minha variável de integração é um X nessa direção aqui, tá? Andando do ponto B até o ponto A. Então quem que é o momento fletor no trecho BA? Eu tenho aí dos nossos cálculos de diagrama. Então se você tiver dúvida, veja na descrição do vídeo outras aulas com método de energia e outras aulas para o cálculo de diagramas. Então se eu tiver aqui essa estrutura, eu tenho o meu momento fletor é RB vezes o X menos o M0. Esse é o meu momento fletor nesse trecho. Calculando a derivada agora, quem que é a minha incógnita? É a variável RB, a reação de apoio RB. Derivada do momento BA em relação à minha incógnita, que é o RB, fazendo essas derivadas parciais, essa derivada parcial, então M0 é constante em relação a RB, então eu derivando o RB em relação a RB, sobra somente aqui o X. E agora eu posso aplicar o teorema, tá? Que está nessa equação aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Quem que é o deslocamento do ponto B? Tá? 1 sobre EI. Eu tenho a integral de 0 até L. Quem que é meu momento? Ele é RB menos M0. RB menos M0 é o meu M aqui. RB, opa, faltou aqui o X, né? RBX X menos M0. E a derivada é o próprio X, que está aqui. Tudo isso integrado em relação ao dx. Desenvolvendo isso daqui, eu tenho 1 sobre EI, integral de 0 até L, de 1 RB x ao quadrado menos M0 x dx. Então, vamos descer um pouco aqui. O que acontece? O meu deslocamento do ponto B vai ser igual a 1 sobre EI, integrando esses polinômios aqui. Então eu vou ter aqui, ó, RB x ao cubo sobre 3 menos M0 x ao quadrado sobre 2. Todo mundo aqui sobre 2. Tudo isso aqui de 0 até L, tá? E eu resolvendo isso aqui, eu tenho que ΔB, ou deslocamento no ponto B, 1 sobre EI, RB L ao cubo sobre 3 menos M0 L ao quadrado sobre 2, tá? E eu tenho que fazer isso aqui, ó. O deslocamento ΔB é igual a 0. Relembrando lá, a minha viga está apoiada, então esse ponto aqui não se desloca nem para cima, nem para baixo. Então lembrem
das aulas anteriores, vejam o link na descrição do vídeo, onde eu tinha um cálculo isostático, ao invés do cálculo hiperestático, como estamos mostrando aqui. A nossa carga X, ela era igual a zero, porque eu estava preocupado com um deslocamento de um ponto na estrutura, ou ela é exatamente igual o valor que estava aplicado. Então, eu estou fazendo um raciocínio diferente. Agora eu estou olhando os deslocamentos ou as rotações nos apoios, eles é que são nulos, tá? Então, se o deslocamento no ponto B, que é um apoio, um carrinho, é igual a zero, eu tenho necessariamente que esse termo aqui dentro da equação, se tudo isso aqui é igual a zero, significa que esse termo aqui dentro ele é igual a zero. Fazendo isso, eu vou ter que RB L ao cubo sobre 3 menos M0 L ao quadrado sobre 2 é igual a zero. E daqui sai que o meu RB, confira as contas aí, vai ser 3m0 L ao quadrado, 3m0 L ao quadrado sobre 2L ao cubo, que me dá um RB igual a 3m0 dividido por 2L. E como eu assumi que o RB era para cima, o meu sinal positivo aqui está me indicando que eu acertei esse chute, ou essa hipótese aí. Então esse é o valor agora da minha reação hiperestática. Tudo bem? Então agora, se eu usar as minhas somatória de forças verticais e somatória de momentos, eu consigo determinar as outras duas reações RA e MA naturalmente, porque isso aqui passa a ser uma força aplicada numa viga em balanço ou uma viga isostática, tá? Então, só relembrando aqui, quando eu faço essa análise aqui, eliminando um dos apoios ou a quantidade de apoios necessários para que a minha viga fique isostática, eu tenho agora uma isostática fundamental. Uma isostática fundamental. Então eu transformei a minha estrutura, que era hiperestática, numa isostática para fazer o cálculo usando o teorema de Castigliano. Eu poderia, por exemplo, ter eliminado a reação em A ou o momento em A. Daí eu teria uma outra configuração de isostática fundamental para resolver, sendo que a resposta ao final tem que dar a mesma, tá? Então fiquem atentos aí, eu vou colocar mais exercícios usando o conceito de teorema de Castigliano, o segundo teorema de Castigliano, aplicado em estruturas agora hiperestáticas. Nesse caso eu tenho apenas um único trecho. Se eu tiver dois trechos de integração ou para cálculo de momentos, eu tenho que fazer essa integração duas vezes. Então veja também os exercícios anteriores, onde eu calculo o deslocamento em trechos, em vigas com dois trechos, tá? Então vamos ter mais exercícios também para o caso hiperestático. Espero que você tenha gostado da aula. Então um bom estudo e até as próximas aulas. Então aqui está a resposta final, para quem não anotou, se quiser parar o vídeo aí, tá? Então um abraço e até a próxima. Obrigado pela atenção.